para a nossa meditação nessa noite. Culto de ceia é isso, né? Tudo que nós já vivemos e ouvimos nessa noite. Todo culto é um cerimonial, tudo voltado, né, para o sacrifício, a morte, as letras dos hinos, falando da morte e da ressurreição do nosso Jesus, que é um mandamento, para que nós façamos isso até que Ele venha, né? Um memorial. Nós vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor, aproveitando que os irmãos se encontram de pé, para que os irmãos possam se assentar em uma breve meditação nessa palavra nessa noite. Não vamos demorar devido aos compromissos que temos. Vamos estar lendo, como é o nosso costume, carta do apóstolo Paulo, a primeira carta, no capítulo 11, no versículo 23. Vamos ler até o verso de número 26, somente nessa noite, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor nosso Deus. Diz assim o apóstolo Paulo, dizendo à igreja: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, disse: tomai, comei, que é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Podeis assentar, meus amados? Como eu disse, culto de ceia é um memorial, é uma cerimônia, né? É como se nós disséssemos a nós mesmos: vamos parar tudo e vamos lembrar, vamos trazer à nossa memória tudo que foi feito no nosso lugar. Como o irmão Diácono Robson acabou de louvar, tem lugar na mesa. É nós trazer à nossa memória tudo que Jesus fez no nosso lugar. Era para eu, era para mim, era para você estar naquele lugar. Jesus se colocar no nosso lugar, foi fácil para Ele cumprir, porque Ele obedeceu. A Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele decidiu, Ele escolheu obedecer. Agora, eu me colocar no lugar de Jesus, muitas das vezes, até em forma de gratidão, é um pouco difícil. Porque num culto como esse, onde nós nos reunimos, nos encontramos durante uma vez no mês para nós celebrarmos o corpo, ou seja, a ceia, um cerimonial, uma celebração em família, onde nós nos reunimos, muitas das vezes nós nos esquecemos de agradecer, né? Então, como eu disse, o culto de ceia é um cerimonial. Tudo que já foi dito aqui, foi cantado nessa noite, desde o primeiro louvor da harpa cristã, né, que foi louvado, vem cear, depois nós cantamos Bendito seja o Cordeiro, a palavra que o presbítero Marinho trouxe, os louvores que foram entoados tanto pelo Ministério de Louvor, né, que foi dito: fui salvo pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, e depois cantaram sobre o plano perfeito de Jesus na cruz do Calvário. O plano foi perfeito, Ele cumpriu tudo aquilo que foi determinado para que Ele cumprisse, Ele cumpriu na íntegra, e como eu já disse, Ele foi obediente até a morte, e a palavra vai dizer em Efésios 2, e foi morte e morte de cruz. Então nós sabemos que Jesus cumpriu todas as formas que o nosso Deus tentou de aproximar-se do homem, ela foi impedida pelo próprio homem. O próprio homem foi incapaz de obedecer. Nós vimos que começou no Éden a desobediência. E essa desobediência ela nos acompanha. E desde a dispensação da graça, da lei, nós vimos que o Senhor requer de nós somente uma palavra. Somente obedecer. Obediência. E muitas das vezes é nessa área que nós falhamos, né? Então, como eu disse, os louvores foram cantados. Tudo está voltado para a mesa que já está posta. Há lugar na mesa. Há lugar para mim e para você. Antes nós não tínhamos esse direito, mas o véu do templo se rasgou. De alto a baixo, Jesus nos deu esse direito de nós podermos entrar, aleluia, aos céus. Contemplar o céu do lado de dentro. E neste momento nós fechamos nossos olhos e imaginar. Não é impossível, meus amados. Eu sei que muitas das vezes acontece,
mas no culto de ceia nós não chorarmos. Por quê? É nós nos colocarmos no lugar de Jesus. Como eu disse, Ele colocar no nosso lugar não foi tão difícil, porque Ele escolheu obedecer. Mas nós nos colocar no lugar dEle, que é o difícil. Quando cabe a nós, é que aí que a gente vê falha, porque o homem verdadeiramente ele é imperfeito. Como foi cantado, o plano de Jesus, o plano que Ele cumpriu, foi um plano perfeito. Mas quando entra o homem na história, há momentos que nós deixamos. Bendito seja o teu nome, Jesus. Porque a desobediência é o mal que está desde o princípio. Ela nos acompanha. Tudo nos leva a, por que obedecer? A interrogações. Mas a palavra do Senhor é: este é o caminho, andar nele, sem desviar de nem para a direita nem para a esquerda. É um mandamento do Senhor. Então que nós possamos meditar e entender que tudo que o Senhor requer de nós é que nós sejamos obedientes, cumpridores da palavra, não apenas ouvintes, mas que sejamos cumpridores da palavra. Como eu disse aqui no culto da quarta-feira, né, no encontro com a palavra, nós somos agentes facilitadores. Nós estamos aqui como se diz: seja bem-vindo. Bem-vindo, vamos povoar o céu, o reino do céu. Vamos povoar o reino do céu. Então eu e você, nós temos sobre nós essa grande responsabilidade de sermos representantes de Jesus, representantes de Deus aqui nessa terra. Portanto, nós estamos aqui para proclamar, para anunciar as boas novas de salvação, o Evangelho do Senhor Jesus. E isso nos custa o quê? Obediência. Tudo nos leva à obediência. Não existe meio termo, né? Ou seja, ou você é obediente ou desobediente. Não existe terceira via. Então que nós possamos obedecer. Aleluia. A palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que não vinde a mim todos vós que estáis cansados. O jugo é suave, o fardo é leve. Não há desculpa para nós, porque Ele já levou. Ele já cumpriu tudo por nós na cruz do Calvário. Então, quando nós nos reunimos nessa noite, o apóstolo Paulo escrevendo aqui a igreja de Corinto, ele sabia a quem ele estava escrevendo. O povo era um povo que ouvia, mas entre ouvir e a prática existia uma distância muito grande, e é por isso que, não por acaso, o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Corinto, porque ele queria, mas ele não perdia aquele povo de vista. Ele insistia: vale a pena investir, vale a pena insistir. Mas enquanto ele havia, às vezes a mensagem poderia até ser um pouco repetitiva, mas enquanto ele via que o que ele pregava não estava sendo cumprido, ele repetia a mensagem. Tanto é que o apóstolo Paulo mesmo disse: eu não me canso de dizer as mesmas coisas, porque quanto ele pregava, ele via que no outro dia o povo voltava a praticar os mesmos erros. O que ele fazia no próximo culto? Pregava a mesma mensagem. E muitas das vezes é isso que nós estamos precisando, porque muitas das vezes nós falhamos nas mesmas coisas. Nós estamos cometendo os mesmos erros. Não estamos conseguindo avançar. Não estamos conseguindo dar um passo à frente. Porque os nossos erros, nossos delitos nos impedem de caminhar, de alcançar a nossa vitória. Eu sempre digo que às vezes a nossa vitória, a nossa bênção, ela está um passo além de nós. Só que nós estamos parados. Nós não conseguimos dar este passo para tomar posse daquilo que Deus já tem reservado para nós. E às vezes nós perdemos tempo em fazer campanhas para buscar aquilo que já é nosso. Por promessa, a palavra de Deus é uma promessa que Ele já fez para nós. Isso já iniciou. Agora tem as condições para que nós possamos tomar posse das nossas bênçãos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei. Então a parte que cabe a nós é a parte que ficava sendo a mais difícil, porque a parte que cabe ao Senhor, se eu me dispuser, se eu me colocar, se eu estar incluso nessas condições, se o meu povo que se chama pelo meu nome humilhar, orar, se converter dos maus caminhos, o Senhor ouvirá do céu. Tudo quanto nós pedimos, lá em João 15:7 vai dizer, né? Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, ou seja, a palavra tem que estar em nós. Se estiveres em mim, é fácil falar. Eu estou com o Senhor. Mas se a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. É na totalidade. Então o que nos requer, o que nos cabe, é nós vivermos uma vida de
obediência ao Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo diz que aquele que bebe, come e bebe indignamente, será culpado, ele será réu. O que quer dizer essa palavra? O que nós aprendemos com essa palavra indignamente? Como já foi dito aqui nessa noite. Será que nós somos dignos? Será que eu, como pastor, por estar falando, transmitindo, palestrando a igreja, eu me torno digno por este motivo e a igreja não? Não, não é assim. Da mesma forma que às vezes nós podemos julgar a pessoa de não ser digna, nós também não somos dignos. É a graça do Senhor que nos alcançou, que nos purificou. Então esse dignamente aqui é exatamente para que nós não possamos servir a ceia para uma pessoa que não tem o conhecimento do sacrifício que foi feito em Jesus. Se colocar no lugar de Jesus. Indignamente aqui é a falta de discernimento, é a falta de conhecimento. É uma pessoa que está totalmente inocente quanto a uma coisa que é muito séria, que é nós nos colocar no lugar de Jesus, no sacrifício que foi feito por nós, e entender que Ele morreu. Então, muitas das vezes, dignamente, a falta de reverência, a falta de valor, a falta do arrependimento verdadeiro, né? Então, tudo isso inclui nesse indignamente. Então, na verdade, uma pessoa que ainda não passou por um discipulado, ela não vai entender este processo da transformação. E foi cantado aqui nessa noite: fui salvo, fui curado, fui liberto, transformado, fui comprado. Nós temos que entender que Jesus fez tudo isso por nós. Ele morreu no nosso lugar. E é por isso que nós cantamos: vivo Ele está. Vivo Ele está. E nós cantamos: livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou. Somos pecadores, sim, mas somos pecadores remidos, lavados no sangue de Jesus. Portanto, nessa noite, que essa palavra possa encontrar guarida, possa encontrar um terreno fértil, e nós possamos meditar a cada dia. Como eu disse aqui no decorrer do culto, nós não estamos em um velório. Nós estamos aqui em uma celebração em família, lembrando que o Senhor Jesus morreu, mas que no terceiro dia Ele ressuscitou para nos dar vida. Dar vida a mim e a você que não tínhamos vida, e hoje nós temos vida em abundância, porque o Senhor Jesus, Ele investiu em nós. Ele morreu por nós. Amém? Ficamos com essa palavra nessa noite. Não vou alongar mais, mas que nós possamos meditar a palavra do Senhor. Esse culto de ceia é um culto de reflexão, um culto de nós fazermos, como a palavra diz, que nós não podemos julgar os outros, mas podemos julgar a nós mesmos. Podemos olhar para dentro, fazer uma introspectiva. Como já foi dito, eu posso fazer uma análise, um exame na minha consciência. Como está a minha vida com Deus? Examinar eu posso, mas também eu examino, assim como diz a palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas eu não posso me promover ou me ausentar. Eu não posso, não tenho direito de eu me suspender da ceia só pela análise que eu fiz na minha vida. O dia de hoje, será que eu andei de acordo com a palavra? Então todos nós falhamos, todos nós pecamos. Então, na verdade, o que nos torna digno, fazer o exame da nossa consciência, não é eu me ausentar, eu fiz, então eu não vou participar não. O tempo não apaga pecado. Se você não está apto para participar hoje, você vai continuar não sendo apto. E se acha que você não participando da ceia hoje porque você fez um exame da sua consciência e detectou que você cometeu algo errado, você acha que na próxima ceia você vai estar isento? Não. Na verdade, o exame, eu examinar eu posso, agora me ausentar por conta própria também não. Nós temos que se reunir, nos reunir, chegar a essa mesa, sentar na mesa, como a mesa já está posta. Nós possamos aqui, debaixo do sangue de Jesus, saber que Ele nos liberta, que nos transforma, que nos redime e que nos torna apto, tem o direito de estar assentado, cercando a mesa do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos estar neste momento no ato da nossa ceia. Convido aqui os diáconos para que estejam posicionados e nós estaremos, glória a Deus.